Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live Papo com Vascular, um projeto muito especial voltado para a saúde vascular, principalmente doenças venosas. Hoje eu tenho a honra de convidar e receber Dr. Leonardo Sodré, ele é cirurgião vascular atuante em Campinas. É uma honra, me sinto muito lisonjeado em recebê-lo. Seja muito bem-vindo, Dr. Leonardo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Léo, boa noite. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Já estou aqui com nossa taça de saúde. Vinho. Saúde. Já que você deu a dica, eu também abri. Jóia, perfeito, Léo. A ideia do nosso Papo com Vascular é sempre um papo muito descontraído, informal, levar um conteúdo principalmente para as pessoas que precisam, no caso, nossos pacientes. Eu fiz uma breve apresentação, Léo, antes de você entrar, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre por que a escolha da cirurgia vascular e por que a escolha das doenças venosas. Então, vamos lá. Eu fiz faculdade em Minas Gerais, né? Em Barbacena, para ser mais exato. O áudio tá bom? Tá ótimo. E, a princípio, eu não tinha ninguém na minha família como médico e eu tinha a vontade de fazer pediatria. Minha primeira escolha ia ser pediatria. E, com o passar dos anos, passando pelas matérias da faculdade, acabei me apaixonando aí pela cirurgia e gostei muito da cirurgia geral. Acabei fazendo cirurgia geral também aqui em Campinas. E me faltava alguma coisa, só a cirurgia geral não estava me bastando. E aí eu queria resolver mais coisas, eu queria depender menos de profissionais, e aí eu acabei optando pela cirurgia vascular, que hoje eu amo, que é a coisa que eu sei fazer e que me traz bastante prazer. Bacana, Léo. E agora conta pra gente um pouquinho, eu sei que você se dedica muito ao estudo das doenças venosas, aos tratamentos modernos de varizes, e eu queria que você falasse pra gente um pouquinho dessa sua experiência. Você é um cara muito atuante, não só a nível de São Paulo, Campinas, mas a nível nacional. A gente já se encontrou em congressos por aí, em breve vai ter um congresso nacional, né, em Brasília, e eu queria que você compartilhasse pra gente um pouquinho disso daí também. Vamos lá, então por que doenças venosas, né? Hoje, graças a Deus, a gente faz parte aí do Departamento de Doenças Venosas da Sociedade, e o que eu observei durante a residência e o que a gente observa no nosso dia a dia, né, é que as doenças venosas, principalmente as varizes, elas são a doença mais prevalente na nossa especialidade. Então, assim, cerca de 70% das pessoas acabam sofrendo aí com essa patologia. Então, é um nicho muito grande de trabalho, muitas pessoas que precisam desses cuidados, e acabei direcionando o meu foco mais para doenças venosas. E a gente tem feito bastante coisa, né? A gente participa bastante de congresso para tratamento de safena, para tratamento ambulatorial. Eu acho que esse nosso bate-papo aqui vai ser bem interessante, o pessoal vai entender um pouquinho mais sobre o tratamento de varizes. Muito legal, Léo, muito legal. Eu, graças a Deus, assim, além de admirar seu trabalho, eu sou seu amigo pessoal. A gente, para quem não sabe, Dr. Leonardo foi um dos caras que mais me influenciou na minha especialidade. Ele foi um cara que a gente se conheceu pela internet, pelo Instagram, acabamos virando amigos, e é um cara que sempre que eu preciso de qualquer coisa, tá sempre ali ajudando, um cara que compartilha aquilo que ele sabe. E você me apresentou alguns contatos esses que foram assim muito relevantes, porque foram profissionais que trabalham fora do país, que acabam exportando, né, vendendo equipamentos médicos de ponta, e a gente acabou virando amigo dessa forma. Eu acabei comprando aparelho de laser, aparelho da realidade aumentada, já estou no meu segundo aparelho a laser, e tudo isso graças a você, Léo. Aí não existe melhor momento de te agradecer do que aqui agora.
E fico muito feliz de você ter aceitado o convite e queria agora dar início ao nosso tema, né? Nosso tema principal. Eu queria que você falasse um pouquinho para quem está nos ouvindo sobre a ablação mecânico-química, esses novos catéteres que estão surgindo agora, métodos muito modernos também, e queria que você falasse um pouquinho também desse seu primeiro contato, como tem sido sua experiência, o que é que você acredita dessa técnica tão bacana, tão inovadora. Vamos lá. Obrigado aí pelas palavras, Felipe. É um prazer sempre ajudar. Eu tenho como lema de vida sempre ajudar meus amigos, você sabe disso. Não cobro nada, não vendo curso. Eu tenho prazer em ajudar os amigos da especialidade. Para mim, o que vale mais é o carinho, a amizade, antes de qualquer coisa. Falar do tratamento de varizes é muito legal, porque é o que eu mais faço, né? Então, a gente acabou conhecendo agora uns catéteres que a gente não precisa fazer a tumescência. Então, estou vendo que tem bastante gente aí que não é do meio médico que está assistindo. O que significa isso? Antigamente, os tratamentos de varizes exigiam internação, cortes, pontos e repousos prolongados, né? Isso foi mudando com o tempo. Então, com o advento aí de tratamentos com laser, com radiofrequência, com espuma, o tratamento se tornou uma coisa mais fácil, mais tranquila, com uma recuperação mais rápida e que não precisa do paciente ter tanto medo assim de realizar, né? Hoje os pacientes, eles chegam no consultório achando que precisam fazer repouso, que não tem como tratar no consultório, que o tratamento vai ser longo, né? Todos esses mitos de antigamente. Então, esse catéter é um catéter chamado, que a gente tem utilizado bastante, é o Flebogriff, que é um catéter que a gente entra com ele dentro da safena por uma punção, a gente faz uma picadinha na pele, e a gente entra com esse catéter, a gente posiciona ele com ultrassom e a gente acaba tratando a safena por dentro. Como é que isso acontece? Ele tem umas garrinhas, ele solta umas garrinhas, essas garrinhas agridem a parede e, juntamente com isso, a gente libera a espuma, que é o polidocanol. Tá? A espuma, a substância chamada de polidocanol, que a gente mistura com ar ou com gás carbônico e ela vira uma espuminha. Então, ela demora mais, ela agride mais a parede, a gente consegue um tratamento mais efetivo do que com apenas um líquido esclerosante. Então, quando você consegue fazer isso com esse catéter, o que antes a gente tinha que realizar era uma anestesia em volta da veia. Essa é a tumescência. A gente coloca soro, né? E às vezes anestésico, quando esse procedimento é no consultório ambulatorial, justamente para a pessoa não sentir o incômodo do tratamento. A gente conseguiu uma anestesia em volta da veia. Então, com esse catéter, a gente não precisa fazer essa tumescência, a gente não precisa de anestesia em volta da veia, a gente só precisa de uma anestesia no ponto de entrada do catéter, e é um tratamento muito rápido, muito simples, e os estudos mostram hoje uma efetividade quase que comparada ao tratamento com laser, que é o que a gente usa hoje de gold standard, né, que é o padrão ouro para tratamento de safena hoje em dia. Perfeito, Léo. Muito completa a sua explicação. Para o pessoal que está nos ouvindo, gente, aquilo que o Léo falou é muito relevante. A gente não está falando de um passado muito distante, a gente está falando de um passado bem recente até. Por exemplo, meu pai foi operado por método tradicional, envolvia corte na virilha, corte na altura do joelho. As outras varizes também precisavam de cortes. Ele ficou 30 dias com a perna para cima. Provavelmente, muitos de vocês que estão nos ouvindo conhecem alguém que já passou por esse tratamento. E é um tratamento que fazia dava muito roxo, dava muito hematoma, muita dor. O paciente, às vezes, tinha alguma lesão de nervo linfático, de nervo ou de vaso linfático, e isso demorava mais para cicatrizar também.
E, mais recentemente, com essas técnicas modernas, principalmente eu diria, Léo, que uma coisa que impulsionou muito esse tratamento ambulatorial foi a pandemia. A pandemia teve muita coisa ruim, mas teve algumas coisas boas também. O fato dos hospitais terem lotados de pacientes com Covid permitiu a nós, cirurgiões, perceber que naquele momento a gente tinha uma chance de tratar esses pacientes a nível ambulatorial. Seja com espuma, seja com laser, seja com radiofrequência e mais recentemente com catéter. O nome da técnica chama MOCA, é uma sigla em inglês que na verdade é ablação mecânico-química, porque ela vai utilizar tanto o método mecânico, que é aquilo que o Leonardo explicou para a gente, que é uma garrinha, ela tem umas pontas de um metal específico, vai fazer um dano na parede do vaso, nesse caso principalmente o vaso mais utilizado é a safena, e à medida que o catéter vai sendo tracionado, que a gente vai puxando essa garrinha para machucar o vaso que a gente precisa tratar, além disso, vai liberando a espuma. E para quem está nos ouvindo, o interessante disso é o quê? A espuma isoladamente, ela tem uma taxa de sucesso em torno de 60%, 70%. E ela tem um alto índice de recanalização, ou seja, um alto índice de recidiva. É o famoso caso de, doutor, eu tratei, mas voltou. Por que isso? Porque o método, ele não tem 100% de eficácia, no caso a espuma. Quando você associa o método químico, no caso a espuma, com esse método mecânico, no caso o catéter, a gente vai para uma eficácia de 92%, que é o que a literatura tem mostrado, né, Léo? Exatamente. O problema hoje dos tratamentos é você lidar com o insucesso, né? Então, a gente já trabalhou bastante com espuma, eu já conversei com você sobre isso, e algumas pessoas que estão assistindo aqui sabem disso. A gente faz um trabalho na prefeitura aqui, próximo de Campinas, onde eu sou concursado, a gente trata pacientes ambulatorialmente com espuma. A espuma não é uma técnica tão nova, ela surgiu em meados de 2000, e o problema dela é taxa de recanalização. O que é isso? É não surtir efeito, é a veia não ocluir, é a veia não sumir, né? Então a gente consegue com a espuma tirar os sintomas, mas daqui 2 anos você vê uma safena, por exemplo, aberta. Então o tratamento com espuma somente não é uma coisa tão eficaz, tá? E esse método que vem agora, que é o MOCA, a gente está falando de Flebogrife, que são as garrinhas. Lá no meu Instagram tem uns videozinhos sobre o Flebogrife, a gente realizando pacientes no consultório. E você compartilhe mais tarde, a gente marca para o pessoal entender melhor o que a gente está falando. A gente compartilha depois os videozinhos. E tem outros tipos de catéter também que trabalham com uma rotação, que é o Clarivem, né? Que a gente não tem tanta intimidade com eles, que eu tenho gostado bastante desse da garrinha. E eu esqueci de dizer, no momento que eu estava explicando, essas garrinhas podem parecer algo assustador, mas é indolor. O paciente não sente nada e o tratamento é muito efetivo. Perfeito. Muito bom. Léo, você já tocou no assunto, mas você falou da questão da veia safena. Para quem mais esse tratamento é destinado? Até onde a gente pode utilizar? Quem são os principais pacientes que vão ter benefício da técnica? Então, hoje em dia, a gente realizar uma técnica de tratamento de safena no consultório com uma anestesia local é algo revolucionário, né? Então, como a gente já havia dito, antigamente isso era impossível. As pessoas internavam, permaneciam longos períodos em repouso, né? Existia um medo, né, na cirurgia. Hoje em dia isso se tornou uma coisa mais simples. Então, destinado a pacientes, por exemplo, com idade avançada, que consigam tratar ambulatorialmente, que não necessitam tomar uma cirurgia, né, internar no hospital. Então, esses pacientes se beneficiam. É um procedimento que custo-efetividade se torna mais barato, porque a gente retira aí do rol o pagamento do hospital, o pagamento de anestesia, essas coisas todas, né? E são técnicas que vieram para ajudar, para tratar mais rapidamente no consultório, com uma efetividade grande, né? E atingir uma gama maior aí de pacientes que antes
não conseguiam, seja por algumas doenças, seja por fator financeiro. Perfeito. Muito bom, Léo. Existe alguma contraindicação da técnica? Então, existem contraindicações relativas, né, e absolutas. Contraindicações, como a gente fez bastante espuma já, pacientes com asma, com bronquite, a gente evita esse tratamento com espuma, porque pode desencadear um quadro. Então, é uma contraindicação relativa. Pacientes que têm algum defeito no coração, que é uma comunicação interatrial ou intraventricular, também é contraindicado realizar isso. A gente acaba sabendo somente através de exames, né, com ecocardiograma, entre outros. E, além disso, gravidez, né, que a gente evita qualquer cirurgia, a não ser urgência durante o período gravídico. A gente sempre recomenda a grávida aguardar 3 meses após a gravidez, que vai ter as funções do corpo e muita coisa vai voltar ao normal, assim, ao que era antes, tá? Então, o período para tratamento de grávidas é após, no 3º mês do puerpério, tá? E que eu me lembre, pessoas com coagulopatias, algumas outras, né? Caso tenha alergia conhecida, né, o produto, alguma lesão de pele ali, alguma infecção na pele no momento, né, que você não vai poder funcionar, mas assim, basicamente, é como você falou, contraindicações relativas mesmo. É difícil. Outro dia eu estava no congresso, Felipe, e eu ouvi até a Juliana Pugina falar que fizeram um estudo de reação alérgica ao polidocanol, 0,01, ou seja, é uma porcentagem muito pequena da população que manifesta alergia, mas a gente evita, né? Pessoas muito alérgicas, que já apresentaram alergias a outros produtos, a gente acaba evitando utilizar esses métodos aí com polidocanol. Perfeito. Além disso, Léo, o que é que você destaca em relação, quando a gente compara o catéter com o endolaser? Hoje o endolaser ele é comparado, ele é considerado como a primeira linha de tratamento, principalmente varizes de médio e grosso calibre, né? Quando a gente pensa em padrão ouro, obviamente a gente precisa comparar as técnicas. Existe muito aquela pergunta do paciente, qual seria a melhor técnica? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre até onde dá para a gente considerar o Flebogriff comparado ao endolaser como a primeira tratamento. Eu achei interessante que você colocou uma coisa muito relevante, a questão do preço. Infelizmente, nem todo paciente às vezes pode fazer um investimento no endolaser, que é uma técnica um pouco mais... tem a questão do próprio aparelho, da fibra ótica. Eu queria que você comentasse isso. Eu sei que a ideia não é a gente estar passando orçamento aqui, eu acho que esse não é o foco, até porque é antiético da nossa parte, o Conselho Federal de Medicina ele também não permite, mas eu queria que você abordasse esse tema, que eu acho que é muito importante para quem está ouvindo. Interessante a gente estar explicando, na maioria das vezes, para pessoas que não estão familiarizadas com tratamento cirúrgico. Então, vamos lá. No momento que o padrão ouro hoje em dia para tratamento, principalmente de safena, é o endolaser. O que é o endolaser? É um catéter que a gente entra dentro da veia e a gente emite laser na parede da veia, acaba queimando a parede, lesando o endotélio da veia e essa veia acaba ocluindo. Então, quando você realiza esse procedimento, você precisa de ultrassom para você guiar o catéter, você precisa de anestesia local, você precisa de um tempo maior. Quando você entra com o catéter, você tem que ir disparando e visualizando com o ultrassom, disparando. Isso leva um tempinho maior do que o que a gente despende com o tratamento com esse Flebogriff, por exemplo. O tratamento com o Flebogriff ele é bem rápido. Ele é uma coisa, você posiciona o catéter, aí você vai tracionando, ele tem algumas marcações, a gente vai tracionando e vai tratando de 5 em 5 centímetros a veia por dentro. Então é um tratamento mais rápido, a gente acaba gastando menos, exigem menos custos, menos tempo, né?
E isso acaba deixando a técnica menos onerosa. Então, o paciente com poder aquisitivo um pouco menor, ele consegue um tratamento com poder, com valor mais baixo. Tá? Um custo-benefício. Custo-benefício. É claro que a gente não passa valores, nada, e a gente tem que contar também que, infelizmente, todos esses produtos que a gente utiliza, principalmente em tecnologia, para tratamento endovascular, esses produtos são oriundos de fora, são produtos importados. Esse mesmo Flebogriff, se não me engano, é da Europa, de um país, não me lembro agora, Albânia, né? Eu já entrei até no site deles uma vez para ver, mas eu também não decorei, não. Mas se eu não me engano, é europeu mesmo. Quem distribui aqui é a Bioline, não sei se eles estão assistindo a gente aqui. E o catéter acaba tendo, todos esses produtos acabam tendo um valor alto, né? Pela comercialização, pela dificuldade de aquisição. Mas, mesmo assim, a gente consegue onerar menos o tratamento, um valor mais custo-benefício acessível em relação ao tratamento cirúrgico e até mesmo a endolaser, que a gente vai levar um tempinho maior para fazer. Perfeito. Léo, eu conheço um pouco da sua experiência no tema. Eu sei que você já tratou algumas dezenas de pacientes e eu queria que você falasse para a gente a respeito de possíveis efeitos indesejados. O que é que a gente pode esperar da técnica? Se, por exemplo, uma das grandes coisas que limita a espuma, além da taxa de recanalização, é a questão das manchas, que é um receio de todo vascular. Você tratar o paciente sair manchado. Eu queria que você falasse o que você tem percebido com esses casos que você tem a respeito principalmente, né, taxa de mancha, a flebite, que é a inflamação do vaso, acaba às vezes tendo alguma dor, se existe algum outro efeito que você merece, que você considera que merece atenção. Falasse um pouquinho para quem está nos ouvindo sobre isso. Quando a gente fala em espuma e manchas, isso tem que ficar sempre bem claro para o paciente. Qualquer procedimento que a gente realiza na pele pode manchar, tá? Qualquer procedimento dermatológico, qualquer cirurgia pode deixar marquinha e às vezes essas marquinhas demoram para sair. Então isso tudo tem que ser sempre muito bem conversado com o seu médico. O seu médico tem que te explicar. Isso depende do seu tom de pele, isso depende da sua exposição solar. Então, todos os meus pacientes são orientados a passar protetor no pós-operatório de qualquer procedimento que a gente realiza. Então, eu bato bastante nessa tecla, porque o sol é um inimigo do pós-operatório, tá? Em relação à espuma, o que a gente observa veias mais próximas à pele acabam manchando mais. O que é a mancha? A mancha é o depósito de uma substância, né, no subcutâneo, na pele, que acaba causando um amarronzado na pele. Então fica uma mancha. Essa mancha, ela tende a sumir, mas em algumas pessoas pode levar um tempo. Então a gente tem que tomar cuidado com a proximidade da pele. Outra coisa também que é importante, elastocompressão. Meus pacientes sabem disso. Sempre quando a gente opera, faz procedimento, a gente utiliza meia elástica ou faixa elástica. Para quê? Para a gente deixar essa veia colabada. A gente tratou a veia por dentro, a gente tem que deixar ela bem fechadinha para ela não acumular sangue ali dentro. Esse sangue ali dentro vai manchar a pele. Então é importante usar a elastocompressão no pós-procedimento, tá? Além disso, tem outros cuidados também que a gente pode tomar, que existem medicações hoje que a gente utiliza, que é o piquenogenol, que é o Flebon, né? Que são antioxidantes, que ajudam bastante no preparo da pele, para a pele não manchar. Evitar a exposição solar prévia, a gente já falou, né? E uma coisa que eu aprendi com um dermatologista, que a gente não tem muita convivência com isso, pele hidratada, ela cicatriza melhor e ela mancha menos. Então, tem que hidratar a pele, pessoal. Tem que passar hidratante. E não é só por fora, não. Tomar água também hidrata. Então, ingesta de líquido tem que ser constante. Então, o paciente tem que tomar água, tem que passar creme hidratante. Isso tudo para ter um resultado mais positivo em qualquer procedimento.
Perfeito, perfeito. Você acredita que o fato de ter associado a lesão química, né, no caso a espuma, com o método mecânico, diminuiu as complicações da espuma isolada? O que é que você pensa sobre isso, Léo? Então, como a gente já tinha falado, a espuma isolada eu não gosto. Não é minha primeira opção de tratamento. Eu acabo não vendendo isso no consultório, esse tratamento. Eu não vendo tratamento apenas com espuma, tá? A gente trabalha somente com tratamentos com alta taxa de sucesso, que é o laser, que é a radiofrequência, que é o flebogrife, que são esses tratamentos padrão ouro hoje para tratar principalmente a safena. Mas a espuma associada a esse método químico, que são essas garrinhas, ficou fantástico, porque era o que a gente precisava. Há um tempo, eles tentaram, não sei se você lembra, utilizar aquele catéter longo para colocar a espuma mais próxima do local alvo e tiveram uma efetividade maior do que o uso apenas da espuma, uma punção distante, né, da veia. Então, esse catéter, além dele chegar ao ponto lá da safena que a gente quer, lá em cima na junção, próximo da junção, essa agressão que ele faz na parede, com a garrinha, acaba fazendo com que a espuma faça mais efeito, né? Então, a gente usa menor quantidade de líquido, de espuma, de polidocanol. Isso também causa menos efeitos colaterais no paciente. Perfeito, muito bom. Leonardo, eu sei que esse projeto nosso da live é um projeto bem ambicioso, porque a live ela vira um áudio e esse áudio a gente coloca no Spotify. São conteúdos que a gente sabe que vai permanecer aí online um bom tempo. E eu sei que alguns vasculares em algum momento vão também nos assistir. E eu queria entrar nesse momento agora e perguntar a você alguns detalhes técnicos para quem está nos ouvindo entender. Eu queria que você começasse falando onde você realiza esse procedimento, se é na sua clínica, mais ou menos o tempo de duração, se o catéter pode ser utilizado em mais de uma veia ou não, se você costuma fazer com o paciente acordado, ou se você faz algum tipo de sedação, seja comprimido, seja venosa. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E eu acho que é uma coisa importante até para o paciente também, para ele ter uma noção melhor daquilo que pode ser uma técnica muito relevante, e acredito que ela já é. E queria que você considerasse isso. Então, vamos lá. Nós vamos até apresentar também agora no Congresso, daqui 2 semanas, o Congresso Brasileiro. Nós vamos apresentar aulas sobre espuma e sobre radiofrequência. Então, como é que é o meu tratamento hoje com flebogrife, que é o nosso bate-papo aqui, que é o método mecânico-químico, né? Eu realizo no consultório, tá? Eu tenho um consultório aqui em Campinas, eu tenho uma sala ampla, onde eu realizo o atendimento, o exame físico e o tratamento. A minha sala, ela tem ultrassom, aparelho de ultrassom, ela tem um kit de emergência, né, que é exigência também da vigilância sanitária e é segurança até para a gente, né. A gente hoje também trabalha com sedação consciente, que é uma sedação com óxido nitroso. Para quem não sabe, é o gás do riso, que ele, até a concentração de 50%, ele é muito seguro e muito bem tolerado, então a pessoa acaba tendo uma sedação consciente, ele fica mais calmo e a gente consegue realizar o tratamento mais tranquilamente. Então a gente realiza na clínica com essa sedação, paciente deitado na maca, a gente realiza uma punção próximo ao tornozelo, onde a gente quer iniciar o tratamento. Importante frisar que existem vários tamanhos de catéter, então isso tem que ser visto antes de iniciar o procedimento, porque o catéter pode não chegar até a junção onde você quer realizar o tratamento todo. Então você vai realizar a punção, passagem de fio guia, vai subir com o catéter, posiciona o catéter a 2 centímetros da junção, e aí que é o maior cuidado. As garrinhas, elas saem pelo sistema de pullback.
Então, você tem que empurrar dentro do catéter para a garrinha sair lá na ponta. E as catástrofes nunca aconteceu comigo, mas eu acredito que podem acontecer aí. Se você estiver muito próximo da femoral, ela vai pular para dentro da femoral. Então, tomar cuidado na abertura da garrinha. Abriu a garrinha, você vai tracionando essas garrinhas, o catéter é centimetrado, você vai tracionando e vai liberando 1 ml de polidocanol 3%. Traciona 5, 1 ml, traciona 5, 1 ml. Isso hoje a gente realiza na clínica em cerca de 5 a 10 minutos. Após o procedimento, retira o catéter, retira o introdutor, a gente coloca uma meia elástica, hoje a gente utiliza 35 milímetros de mercúrio, dou uma olhada lá na junção, dou uma olhada na femoral para ver como é que está, e o paciente já está liberado para ir para casa, bem tranquilo. Muito bom, Léo. No caso, basicamente, a sedação consciente, né? O que é bem segura, é liberada pela Anvisa. Além disso, a punção, você faz um botão anestésico, é isso, para entrar com catéter? Isso, a gente faz um botãozinho anestésico no local da punção, anestesia local, faz a punção ecoguiada, passou o fio guia, pronto. Aí depois é só subir o catéter, é bem tranquilo. Bem rápido, né? O legal dessa técnica, o mais legal da técnica é a agilidade que você consegue realizar. É um tempo bem menor e é muito bacana, assim. Então, o resultado fica muito legal. Na sala, você tem um auxiliar para te ajudar ou nem precisa, Léo? Como que você tem feito? Eu tenho um auxiliar. Eu tenho uma instrumentadora que fica comigo 100% do tempo no consultório e na sala me ajudando. Aí o paciente retorna com 7, 15 dias, faz ultrassom de controle ou como é que você tem feito seu protocolo? Então, todos os meus pacientes, sejam cirúrgicos, sejam pacientes tratados no consultório, eu gosto de retorno periódico para eu saber se a técnica foi eficiente, se teve recanalização, se o paciente ficou satisfeito, se teve mancha. Então, eu sempre peço para voltar com 7 dias. Às vezes volta até antes, porque a gente tem também profissionais que realizam drenagem linfática no consultório, e eu acho muito importante. A gente acaba tirando os nódulozinhos, acaba tirando os hematomas, que incomoda muito o paciente. Então, eu peço para eles voltarem para a gente já iniciar a drenagem, para já tirar o hematoma, e aí eu vou fazendo revisão. 7, às vezes depois 15 dias, depois 30, mas sempre não deixo o paciente sumir. 30 dias, 60 dias, eu estou sempre, a gente está sempre fazendo revisão com ultrassom para ver se o tratamento foi eficaz. Ô, Léo, sua taxa de sucesso está sendo a mesma taxa que a literatura mostra, né? Ou está maior já? Não, então a gente fez 28 casos, né, de Flebogrife. Eu acho que foram poucos no Brasil que fizeram mais do que eu aí, que eu sei o pessoal lá de Londrina e acho que do Espírito Santo, a gente viu no último congresso, né? E eu tive apenas uma recanalização de safena parva, que é uma veia posterior, para quem não sabe aí, é uma veia posterior da perna. A gente tratou com Flebogrife e ela acabou recanalizando. Eu não sei se por conta do diâmetro, mas eu consegui, a sintomatologia do paciente melhorou e se acaso vier a trazer outro desconforto, a gente tenta ou realizar novamente ou tratar com o laser, né? Muito bom. Léo, você tocou num assunto interessante, a questão do nódulozinho, que a gente, quase todo tratamento de varizes, quando a veia fecha, principalmente uma veia muito superficial, ela acaba fazendo uma ondulação, às vezes ela fica um pouquinho arroxeada ou esverdeada, e às vezes a gente precisa drenar. Eu tenho visto muito isso, eu ainda faço um pouco de espuma, principalmente paciente idoso, paciente obeso, paciente que às vezes não tem condição de arcar com endolaser. E o Flebogrife também faz muito nódulo com uma espuma, faz menos. O que é que você está notando? O que é que você tem notado? Não, ele vai acabar. Hoje eu tive um paciente, inclusive, assim. Ele vai acabar causando nódulo nas colaterais que saem da safena, né? A flebite nas colaterais. Então, elas acabam ficando um pouquinho durinha, acaba causando um desconforto.
e na maioria das vezes eu acabo drenando, porque isso traz um alívio muito grande para o paciente. Mas quando a gente só trata essa safena, e essa safena está no compartimento, é imperceptível. O paciente não tem desconforto, não tem pigmentação, não tem nódulo. Então, eu acho que o que define aí esse nódulo, essa hipercromia, são as colaterais que estão ligadas a essa safena no tratamento. Beleza. Muito bom. Agora, outra coisa, Léo. Assim como a espuma, que tem perdido cada vez mais espaço, o endolaser, ele é muito versátil. Hoje a fibra que a gente usa para o endolaser, ela está diminuindo cada vez mais. A gente começou com fibras calibrosas, que precisava usar introdutor. Hoje já tem a fibra de 400 que passa no gel com 16. Eu já vejo alguns colegas usando a fibra de 400, que é mais fina ainda, que é a fibra nua, né, que a gente chama. E passa em gelcos de tamanho 20, ou seja, gelcos muito mais finos. E eu me pergunto se, eu acredito, né, pelo menos essa é a minha visão, o endolaser ele ainda é muito mais versátil do que o Flebogriff, do que as técnicas de ablação mecânico-química, ou seja, aquele paciente que tem muita varizes, que tem muita tributária, muita veia perfurante, acaba que o Flebogriff teria essa limitação. O que você pensa a respeito? Então, o problema de Flebogriff e de radiofrequência, acho que é quase que o mesmo, os dois, é que o catéter, a navegabilidade dele é difícil. Ele é um catéter mais rígido, mais grosso, então a gente não consegue navegar, se a gente quiser fazer uma colateral, fazer uma perfurante, entendeu? Ele é difícil por causa disso. Uma safena tortuosa é difícil ele subir. Já aconteceu comigo, então a gente tem que fazer uma outra punção. E uma coisa que você tinha perguntado também é se dá para usar o catéter no tratamento de outra veia. Dá sim. Então a gente retira, a gente lava o catéter. Eu já tratei safena bilateral com catéter de Flebogriff só. Então o problema que eu vejo nele é exatamente o que eu vejo da radiofrequência. Mas foram muito poucas vezes, e olha que a gente faz bastante, que a gente não conseguiu navegar com o Flebogriff e com radiofrequência. O que a gente observa com o laser, que ele é mais facinho de subir, a gente consegue colocar ele pro ladinho, né? Levar onde a gente quiser, por causa da maleabilidade dele, pela espessura, é mais por isso, né? A dificuldade é em decorrência disso aí. Bom, beleza. Tá bom. Felipe Martins está aqui com a gente, nosso assessor. Felipe, estamos na hora das perguntas, né? Vamos começar. Vamos lá, tem um pessoal... Lembrar o pessoal, né, que começamos a sessão de perguntas, podem mandar umas perguntas. E já tem uma pergunta aqui, deixa eu só subir aqui os comentários, da Edivalda Sena, que pergunta o seguinte: eu fiz o procedimento de veias com a espuma, ficou a mancha, se eu fizer outro tratamento, sai? Perfeito. Obrigado pela pergunta, muito interessante. Então, o que acontece? Primeira coisa, o ideal é que o médico avalie. Eu costumo dizer que muitos pacientes, às vezes, ele relata uma mancha que, na verdade, às vezes pode ser uma veia que sobrou, ou uma veia que está muito inflamada, talvez. Enfim, tem que ter muito cuidado com o que é que o paciente chama de mancha e o que, de fato, é mancha. O Leonardo tocou durante a live que a mancha mesmo é aquela mancha, a gente chama de coloração amarronzada, tipo uma cor meio que um café com leite ali, e fica, aquela pele, ela é como se ela ganhasse uns 2 tons acima dela. O paciente, às vezes, tem a coloração mais comum do Brasil, é a mulata, às vezes é um mulato escuro, ou um paciente que tem a coloração mais branca, às vezes um marrom claro, é mais ou menos isso. O fato de tratar ou não, fazer um tratamento adicional, não necessariamente vai mudar a mancha. O ideal é que avalie, veja. Existem algumas opções, existem alguns cremes para clarear. Pode iniciar um creme, às vezes, com uma concentração mais baixa, depois ir subindo. Em alguns casos, utilizar alguns tipos de ácido. Existem várias fórmulas hoje que a gente pode utilizar. E, além disso,
caso mesmo assim persista, existem alguns tipos de laser, porque para entender, né, muita gente, é uma coisa muito comum. O que é a mancha, né? O Leonardo, ele falou, vou só acrescentar, aquele pigmento que dá cor ao sangue, parte dele foi extravasado, parte dele escorreu e foi para a pele. E aí, nosso organismo acaba absorvendo e ele acaba pigmentando a pele. E é isso que a gente precisa tratar. Quando a gente pensa no creme, ele faz um peeling ali para tentar destruir esse pigmento, ou o laser, que aí o laser vai disparar energia em cima do pigmento, esse pigmento vai estourar e depois ele vai clareando. Quer acrescentar alguma coisa, Léo? Quero falar do acroma. Então, a gente... O negocinho subiu aqui. A gente também realiza o tratamento dessas manchas com acroma. Não sei se você tem disponível aí. Então, a acroma funciona muito bem nessas manchas pós-esclero, pós-tratamento de varizes, pós-espuma, né? Então, é um laser que a gente dispara em cima dessa manchinha. Ele acaba quebrando o pigmento e esse pigmento é fagocitado. Então, ele acelera o processo dessa mancha sumir, tá? Então, quem perguntou aí, procura ver esse tratamento com laser, que é muito bacana e a gente consegue resultados fantásticos com ele. Aqui na Clínica Splendore, existem alguns tipos de laser, a gente usa muito fotona aqui, mais recente, agora o Starwalker, ele tem um resultado bem bacana para pigmento e também é uma opção. Legal, não conheço esse, eu uso bastante tempo o acroma, até alguns pacientes de outros médicos acabam me procurando aqui porque a gente faz, e o resultado é muito legal, porque a gente acelera e em 1, 2 sessões a gente consegue tirar as manchas. Show, muito bom, Léo. Legal. Vamos lá, tem uma pergunta aqui da Laís, que perguntou o seguinte: minha avó tem muitas varizes e não liga muito para a estética. Queria dar de presente um tratamento para melhorar as varizes. Qual seria a melhor opção? Léo, sua vez, mande brasa aí. Vamos lá. O melhor tratamento é aquele que a gente avalia. Então, todo tratamento existe uma avaliação do paciente, tá? Não basta ver fotos, ver o caso apenas. A gente tem que realizar exame. A gente utiliza o ultrassom com Doppler para a gente mapear que veia que vai ser tratada. Se tem problema na safena, se não tem. Se já teve trombose, se não teve, tá? A gente usa realidade aumentada, que é uma luzinha verde, que eu acho que vocês já devem ter visto aqui, do Felipe, e já deve ter visto lá no meu Instagram também. Essa luzinha verde, ela acaba projetando as veias na pele, então as veias que a gente vai tratar. Então isso tudo exige uma programação. A gente tem que programar, né? A gente tem que definir o que a gente vai tratar. Então é difícil a gente falar qual é o melhor tratamento sem a gente realizar isso tudo antes. Por isso que é importante você procurar um profissional habilitado, um profissional que cuide certinho, né, desses problemas, porque fazer de qualquer jeito, o resultado não vai ficar bacana. Perfeito. É a Laís, né? O nome da... Isso. Muito boa a pergunta dela. Realmente é uma pergunta muito comum, a questão se existe uma melhor técnica. Eu acredito que, assim, a melhor técnica é aquela que vai ter um resultado eficiente, voltado, o melhor resultado possível e que caiba no orçamento, sabe, Laís? Hoje a gente está falando de uma tecnologia super nova, a questão dos catéteres, mas existem outras opções. Algum paciente pode ter um maior benefício de um endolaser ou de um laser transdérmico junto com a aplicação, que é o CLACS, que eu e o Leonardo também faz. Existe a opção para aqueles pacientes que às vezes não podem orçar com um tratamento melhor, digamos assim. Existe a opção, às vezes, até de uma espuma, de uma cirurgia tradicional. Eu acredito muito que, assim, o paciente ele precisa tratar o mais breve possível, até porque a gente consegue ter resultados melhores em fases precoces. Às vezes o paciente ele espera uma complicação para tratar.
e fica mais difícil dar um resultado bom para o paciente. Isso que o Léo falou, se tem trombose ou não, se tem inchaço ou não, se já tem mancha, se tem ferida, tudo isso leva em consideração, porque assim, a gente tem que lembrar que, além de afetar muitas pessoas, a depender da faixa etária, pode afetar até 50%, 70%, principalmente as mulheres, é uma doença de caráter progressivo crônica. O que isso quer dizer? É uma doença que pode piorar, geralmente ela piora mesmo, ela evolui, existem as classificações, a gente precisa evitar que chegue nessas complicações, tratar precoce, geralmente paciente idoso, às vezes a gente opta por procedimentos menos invasivos, tão interessantes, porque a gente quase não falou da cirurgia tradicional, porque realmente ela tem perdido cada vez mais espaço por conta dessas tecnologias. O paciente idoso, ele não tem uma cicatrização tão boa, às vezes ele vai ter várias comorbidades, às vezes ele não caminha mais tanto quanto necessitaria para fazer uma cirurgia, enfim. São várias coisas que entram nessa avaliação de risco e benefício para a gente poder optar por uma técnica a melhor que caiba no orçamento do paciente. Ó. Acho que é mais ou menos isso. Hoje, se a gente for pensar em veia de grosso calibre médio, pela literatura, pela sociedade, não só a europeia, mas a sociedade americana, preconiza como primeira linha de tratamento, ou seja, padrão ouro, o endolaser, mas a gente já tem muita coisa também ali se aproximando, como o Flebogrife, que foi o motivo da aula de hoje, desse bate-papo com o Dr. Leonardo. Acho que é isso, né, Léo? Eu só queria falar mais uma coisinha que acho que é tão importante, o pessoal tá assistindo bastante, tem bastante espectador. O que é mais difícil quando a gente vai realizar tratamento de safena, seja no consultório ou cirurgia, é você colocar para o paciente que não precisa de repouso. Então, eu quero deixar bem claro aqui para as pessoas que estão assistindo que hoje as técnicas evoluíram, tá? E o repouso, se você acaba repousando após a cirurgia, isso acaba trazendo até um risco para você. Porque o repouso após o procedimento pode dar trombose. Então, é isso que eu falo sempre para os meus pacientes. O paciente vai tratar varizes, vai tratar safena e vai andar. Ele não vai ficar deitado numa cama, tá? Os tratamentos evoluíram muito, evoluíram bastante. Depois a gente deixa uma meia elástica, que é importante também para a recuperação, para evitar trombose, para a gente conseguir um tratamento efetivo. Então, isso é importante. Então, todo mundo que está projetando um tratamento aí, que está pensando, será que eu devo tratar? Será que eu não devo? Não precisa se preocupar, as técnicas evoluíram bastante e vale a pena e não precisa ficar deitado na cama mais não, tá bom? Na prática, o paciente ele vai embora no mesmo dia, ele pode caminhar, ele pode dirigir, geralmente nos primeiros dias ele já consegue fazer alguma atividade física, basicamente em termos de cuidado, usar meia elástica, determinados medicamentos, o cuidado com a exposição solar, como o Leonardo abordou. Acho que basicamente isso, cada vez mais. Eu sou um apaixonado por tecnologia, eu amo estudar tecnologia. Eu acho que assim, a tecnologia na medicina assim, é uma coisa que é apaixonante, porque tem mudado cada vez mais. A gente tem exemplos em todas as áreas. O laser, a gente fala muito de laser, né, Léo? Só que o laser está presente no mundo inteiro. Ele está presente desde o sinal do telefone até o controle remoto da televisão, enfim, sinal de áudio, de rádio, enfim, de tudo. E foi bem bacana, Léo, o bate-papo. A gente está entrando na reta final agora. Eu costumo perguntar nessa reta final a nossos convidados, eu peço para ele deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, falar o que é que você pensa sobre o futuro da tecnologia vascular, sobre o futuro da nossa especialidade, o que é que tem te chamado a atenção, e te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Sem dúvidas, um papo muito relevante, um conteúdo muito bacana que a gente vai deixar aí para nossos telespectadores. E é isso, Léo. Obrigado mesmo. Foi um prazer enorme. Legal.
Mais uma vez eu agradeço, Felipe. Foi muito bacana. A gente já estava programando essa live faz tempo, né, na pandemia, e não estava dando certo. Acabou dando hoje. Foi muito bacana. A mensagem que eu deixo é: trate sempre as suas varizes, não deixe as coisas para depois, priorize a sua saúde, invista na sua saúde, tá? Varizes não é legal, tá? Além de desconforto estético, pode trazer problemas. A gente já teve, eu estou vendo até que a minha instrumentadora está assistindo aqui, ó. Ela pode comprovar, os pacientes, principalmente homens que procuram a gente, já estão com casos avançados de úlcera. Isso acaba trazendo um desconforto em casa, no relacionamento. A mulher de um paciente, né, não via mais a perna dele. Então, são coisas bem relevantes. Então, a gente tem que trabalhar com saúde, a gente tem que priorizar a nossa saúde. Não deixe para amanhã, tem que se cuidar, tá? Procure sempre um vascular, faça consulta de rotina, ultrassom, avaliação, isso é muito importante. Tá bom, galera? Muito bom mesmo. A gente está na reta final do mês de julho. Em agosto, para quem não sabe, é o mês da prevenção da saúde vascular. É o agosto azul e vermelho. O azul remete à saúde das veias, o vermelho à saúde das artérias. Ou seja, tudo isso que o Leonardo está falando é fundamental, gente. Não espera complicar, né? A gente está aqui para ajudar. Eu acho que o Leonardo, assim como eu, é um cara que ama o que faz. A gente se dedica, estuda, traz o que tem de melhor para nossos pacientes. Em breve a gente vai estar aí. Agosto agora vai ser um mês bem especial, porque o Congresso Brasileiro da Sociedade está voltando. A gente vai estar lá, né, Léo? Opa, de segunda a sexta-feira estamos lá. Vai ser bem bacana. A volta dos congressos presenciais. O grande retorno. Vai ser legal. Um congresso bem grande, vai ser em Brasília. Para vocês. No dia 15 de agosto. Perfeito. Muito bom. Léo, mais uma vez, obrigado mesmo. A gente se vê em breve. Obrigado a todos que participaram, que tiraram ali um tempinho para nos assistir. E em breve esse conteúdo estará disponível no YouTube, nas principais plataformas de streaming de áudio, o Spotify. É só procurar Papo com Vascular. Para quem não nos segue, é muito importante esse feedback, que vocês passem a nos seguir, curtam. É um canal novo, ou seja, a gente precisa do apoio de vocês. E quero agradecer a todos. Obrigado mesmo. Léo, forte abraço, viu? Valeu, mestre. Saúde a nós. Um grande abraço. Obrigado. Valeu. Um abração.